Nós estamos falando sobre Crescendo, que é o nosso tema anual, e nesse mês, especialmente, nós estamos falando sobre qualidade de vida interior. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos, que nós chamamos. Então, nós vamos entender um pouco sobre o que é saudável, vamos entender um pouco sobre o que é tóxico também, né, definir para a gente entender melhor, e como isso implica, né, e atinge os relacionamentos, os nossos relacionamentos, tá bom? Como nós vamos ter um estilo, nós estamos chamando isso de escolão, como se nós estivéssemos em uma aula, então, eu vou dar a oportunidade depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e no final também eu tenho algumas coisas para os irmãos responderem aí, tá bom? Eu gostaria de desafiar os irmãos, as pessoas que aqui estão nessa manhã, para olharem para o seu interior. Não, quando receber a palavra, ou quando ouvir o que vai ser falado aqui, não pense assim, alguém é assim. Aquela pessoa é desse jeito. Nossa, aquela pessoa é assim. Mas procure pensar o que isso tem a ver com você. Né? Se alguma coisa tem a ver com você, especialmente. Por quê? Porque as mudanças têm que começar sempre por nós. Né? Mesmo em relacionamentos, a gente às vezes fica querendo que o outro mude, o outro mude, o outro mude, quando, na realidade, se nós começarmos a mudar, se a mudança começar em nós, nós temos grandes possibilidades de ver as outras pessoas que nós gostaríamos que mudarem também. Então, é importante a gente não pegar a pazinha e jogar para o lado, mas olhar para a gente. O que isso está falando comigo? O que isso tem a ver comigo? Tá bom? Eu vou começar lendo um trecho aqui desse livro, do pastor Ed René, que eu gosto muito, que é sobre provérbios. E nós vamos falar bastante sobre provérbios hoje. Eu vou ilustrar as palavras aqui com uns textos de provérbio, do livro de Provérbios e também do livro de Tiago, que é uma carta também que é muito prática, é para a nossa vida prática. Né? Então, eu trouxe algumas coisas. Mas eu vou começar lendo aqui o início desse livro aqui, que é inteirinho sobre provérbios. E ele diz assim, começando com Provérbios 1 e 3, diz assim, estes é Salomão dizendo, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar uma vida bem-sucedida. E aí ele diz assim, viver é uma arte que se aprende. E isso quer dizer, basicamente, duas coisas. A primeira é que, diferente dos animais que aparentemente nascem com software autoexecutável, que faz que o gato seja gato, o ser humano precisa aprender a ser humano. Precisa ser ensinado, precisa ser educado, ser cuidado, até que consiga andar com as próprias pernas. Viver segundo a própria consciência. Agir de maneira autônoma. Ninguém nasce sabendo ser gente. A gente vai se tornando humano, vai se fazendo gente enquanto a gente vive. A segunda coisa é que, assim como não está determinado que tipo de gente você será quando crescer, também não está definido de antemão o caminho que você percorrerá ao longo dos seus dias. É bem verdade que os acontecimentos e muitos fatos da vida não dependem de você, mas também é verdade que todos os dias você precisa fazer escolhas, tomar decisões, e essa é uma responsabilidade e um privilégio seu. Então, você precisa aprender a ser gente e precisa aprender a tomar decisões. É isso que Salomão está chamando de uma vida bem-sucedida. É isso que ele se propõe a ensinar. E é nisto que consiste a nossa liberdade.
nossa prerrogativa de decidir que tipo de gente queremos ser quando crescermos e decidir que caminho vamos percorrer enquanto trilhamos a nossa saga pela vida. Viver é uma arte que se aprende. Então, achei muito interessante essa colocação, né, de que nós temos sempre que estar aprendendo, nos moldando, mudando, nos transformando, né? E a palavra de Deus tem tudo para que nós possamos chegar a isso e fazer isso. O que nós precisamos, de fato, é olhar para nós, entendermos aquilo que nós precisamos mudar e ir em busca disso. Vou começar falando das definições do que nós vamos falar. Nós vamos falar de saudável e de tóxico. Então, o que é relacionamento saudável e o que é relacionamento tóxico? A gente vai entender isso a partir da definição dessas duas palavras. Então, o que é uma coisa saudável? Cadê o negócio aqui? Onde que aperta aqui, Léo? Vem cá, Simar, ajuda aqui. Espera aí, acho que agora foi. Ai, não é esse ainda. Espera aí, vamos lá. O que é tóxico? Então, vamos entender primeiro. Pode colocar. O que é algo tóxico? Algo tóxico é o que envenena. Então, é algo que é venenoso, mas também é algo que pode envenenar outra coisa ou outra pessoa. Que tem a propriedade de envenenar, de ser venenoso. Que produz efeitos nocivos no organismo ou no ambiente. Qualquer substância que causa efeitos nocivos. Então, isso é o que nós dizemos que é tóxico. Não sei quantos conhecem, nós temos algumas plantas, né, que são tóxicas, a gente considera. Então, elas são tão tóxicas que elas não podem ficar num determinado ambiente, por exemplo, num ambiente fechado, porque elas causam toxicidade àquilo que está à sua volta, né? Então, a ideia de tóxico é isso, algo que transmite uma coisa ruim, que é nocivo, que faz mal, que contamina, né? E essa é a ideia do que é tóxico. E isso pode acontecer se, num relacionamento, houverem pessoas que têm essas características de toxicidade, né? Mas e o que é saudável? Bom ou conveniente para a saúde, higiênico e salutar, que tem ou demonstra boa forma física ou mental, que dá alegria e bem-estar, que satisfaz a uma necessidade ou melhora uma situação favorável, positiva. Agora, o que são pessoas tóxicas? Porque se nós vamos falar de relacionamento, nós estamos falando de pessoas, né? E, pensando em relacionamento, essas pessoas estarão em relacionamentos, que é o que acontece na nossa vida o tempo todo. Nós estamos sempre nos relacionando. Família, trabalho, escola, igreja, grupo de amigos, enfim, a gente está sempre em relacionamentos. O que são pessoas tóxicas, né? São pessoas que possuem uma mentalidade negativa ou comportamentos prejudiciais, tanto para os que estão à sua volta, quanto para si. Porque é claro que, quando a gente fala de tóxico, a primeira pessoa que é prejudicada e que sofre com isso é a própria pessoa.
e depois também as pessoas que estão à sua volta. Para a gente entender bem isso, deixa eu voltar lá naquela figura primeira. Essa figura é uma figura que o pessoal da teoria sistêmica usa muito. O que é a teoria sistêmica? É a teoria que diz que nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados, ninguém vive isolado, e tudo que nós fazemos atinge outras pessoas. Atinge o ambiente, atinge pessoas que estão ao nosso lado, às vezes que estão mais distantes. Essa figura mostra bem. Por quê? Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de ir na beira de um lago e jogar uma pedrinha lá no lago. Ou você pode jogar aqui no começo, ou você pode jogar lá no meio. O que acontece? Acontece isso. Cria ondas, que vai repercutindo, vai fazendo outra onda, e vai longe. Se você jogar e você ficar observando, você vê que ela vai bem distante. Uma pedrinha que você jogou ali no meio, ela vai repercutir em todo aquele lago, em todo aquele espaço. Isso para dizer que, como nós não conseguimos viver isolado, ninguém consegue, tudo que nós fizemos, tudo que nós fizermos, tudo que nós falamos, a forma como nós agimos, elas têm repercussão nas pessoas que estão conosco, no ambiente que nós vivemos. Então, por que é importante a gente pensar nessa questão da toxicidade nos relacionamentos? Porque aquilo que você é e aquilo que você faz vai repercutir naquelas pessoas com quem você vive, com quem você convive. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esses tipos de pessoas, nós vamos falar sobre alguns tipos de pessoas que nós claramente sabemos que são pessoas tóxicas, né? Fazendo primeiro um esclarecimento aqui de que nós, como seres humanos, e que estamos sempre em desenvolvimento e sempre aprendendo, e não somos perfeitos e jamais seremos, nenhum de nós, o que acontece? Nós podemos ter, todos nós, por mais que a gente se considere saudável, mentalmente falando, psicologicamente falando, nós podemos ter alguns comportamentos desses eventualmente. Então, assim, você é perfeito, então você nunca vai falar nada que vai fazer mal para o outro, por exemplo. Ou então, você nunca vai ter uma atitude que vai fazer mal para o outro. Não, isso não existe. Então, mesmo dentro da nossa sanidade ou da nossa vida saudável, nós podemos, sim, ter alguns comportamentos e algumas dessas coisas que nós vamos falar. Qual que é a grande diferença e por que a gente diz, não, isso realmente é tóxico e isso não é tóxico, ou faz mal ou não faz mal? É a intensidade, é o quanto você é daquilo, é o quanto aquilo atinge você e as outras pessoas. Então, que nós todos podemos ter esses defeitos ou essas coisas, todos nós podemos ter em algum momento. Mas a questão toda é, quando é que isso se torna realmente um problema? É quando a gente começa a atingir as pessoas e criar problemas nos nossos relacionamentos por conta da nossa forma de agir e da nossa forma de ser. Então, vamos pensar nisso, né? De que nós não somos perfeitos, de que as pessoas com quem nós convivemos podem ter algumas dessas coisas, não necessariamente é algo que nós chamamos de patológico, algo realmente doentio, né? Mas que, identificando algumas dessas coisas, é importante que a gente fique de olho, que a gente pense, que a gente repense, para que a gente possa melhorar, né? Primeiro tipo de pessoa que nós podemos dizer que são pessoas tóxicas
são as pessoas que são narcísicas ao extremo. O que é ser narcísico ao extremo? O que é narcisismo? São aquelas pessoas que são extremamente egoístas, voltadas para si, voltadas para dentro, né? Que só pensam nelas, não têm empatia, ou seja, elas não pensam nos outros, não se colocam no lugar dos outros, e tudo que elas buscam fazer é se satisfazer. Então, o que é importante? Importante é a autossatisfação. O outro não importa, né? Então, essas pessoas, elas costumam ser arrogantes, se acham as melhores, sobretudo, entendem de tudo e só se importam consigo mesmas. E, inclusive, menosprezam muito os outros, porque são aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem o nariz empinado, ela olha de cima para o outro como se ela fosse a melhor pessoa e o outro é o outro, né? Que não importa muito. E costumam ser pessoas de personalidade muito forte. Então, justamente por isso, elas têm a tendência de se relacionar com pessoas mais fracas. Por quê? Porque daí elas dominam essas pessoas. Elas têm domínio sobre o outro. Se o narcísico é muito forte e ele procura se relacionar com pessoas mais fracas, naturalmente acontece uma dominação sobre essas pessoas. E o que acontece quando isso está dentro de um relacionamento? As pessoas que se relacionam com esse tipo de pessoa, normalmente são pessoas que se sentem extremamente sufocadas, porque elas não têm voz, não têm vez, não têm como manifestar a sua vontade. Então, elas se sentem sufocadas, porque elas não podem fazer nada dentro do relacionamento. Esse é o tipo de pessoa que nós podemos dizer que são as pessoas que são narcísicas. E, assim, o narcisismo, por exemplo, é alguma coisa que todos nós temos um pouco. Nós precisamos gostar de nós mesmos, não é verdade? Não tem como eu gostar de uma outra pessoa se eu não gostar de mim mesma primeiro. Então, o fato de você ter um pouco disso em você não significa que isso é um problema. O problema é quando isso é ao extremo, porque daí você causa esse tipo de coisa nos seus relacionamentos. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios, no capítulo 11. O versículo 2, eu vou ler só a primeira parte, que diz assim, ó, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, as pessoas que são extremamente narcísicas, por isso mesmo elas se consideram mais sábias do que os outros, então elas não consideram os outros ou a sabedoria dos outros, né? Provérbios 18, verso 2. Diz assim: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O que o livro de Provérbios fala a respeito das pessoas que são extremamente prepotentes, arrogantes, né, com esse tipo de coisas? De que elas não têm sabedoria, né, de que elas não são sábias. O sábio, ele está sempre disposto a aprender com o outro, ele está sempre disposto a rever aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem de conhecimento. A pessoa, assim, ela não tem isso, ela não... o máximo que ela quer é aprender para, se for para o seu bem-estar e para ser útil para ela. Então, é importante pensar nisso. Segundo tipo, pessoas invejosas. As pessoas invejosas, elas querem sempre o que é do outro ou ser como o outro. Não olham para o outro com admiração e, como não conseguem ser ou ter o que o outro tem, elas vão tentar destituir o outro, fazem de tudo para destruir o seu alvo.
Ou seja, eu quero o que o outro tem. Eu vou ficar feliz se eu conseguir o que o outro tem. Ah, ele tem uma coisa melhor, é aquilo que eu quero. Ah, tem mais conhecimento, é aquilo que eu quero. E não basta, às vezes, ter o que o outro quer. Ela quer ser como o outro. Ah, não, eu quero ser igual àquela pessoa. E nessa dela querer ser igual, como isso não é possível, porque ninguém é igual a ninguém, então, eu vou tentar, então, destruir o outro, porque isso traz algum tipo de satisfação. Então, eu vou perseguir, eu vou fazer coisas, vou falar coisas, vou tentar, de alguma maneira, destituir o outro para provar que o outro não é tão bom assim. Então, a inveja é algo assim muito ruim no relacionamento. E, por incrível que pareça, isso às vezes acontece até entre casais. Tem casais que um tem inveja do outro. E isso traz muito problema para o relacionamento, logicamente, né? Causa muito mal-estar, porque fazem, muitas vezes, até as pessoas se sentirem culpadas por alcançarem seus objetivos. Você convive com uma pessoa invejosa, a pessoa vai estar sempre dizendo, não, mas você não é tudo isso. Não, mas como assim você conseguiu isso? Como assim você fez isso? Isso vai causando um mal-estar tão grande naquela pessoa que é o alvo dessas pessoas, que a pessoa começa a nem compartilhar mais aquilo que conquistou. Nem vou falar. Não sei se vocês já viram essas frases no Facebook. Não fale para ninguém aquilo que você tem, que você é, que você fez. Não que eu concorde que tenha que botar tudo no Facebook. Eu acho que as pessoas exageram também. Mas, é assim, as pessoas começam a ficar com medo até de falar aquilo que elas conseguiram, que elas tal, porque elas sabem que alguém vai ter inveja dela. E causa muito mal-estar para a pessoa que é o alvo do invejoso. Saber que aquela pessoa o inveja. Além das questões práticas, né, que muitas vezes no trabalho, por exemplo, a gente sabe que acontecem coisas terríveis por conta disso. Então, é muito ruim conviver com alguém assim. Vamos ver Provérbios 15, 27. O que fala a respeito da inveja? Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. E nós temos também Tiago, capítulo 4, verso 2. Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Porque, na verdade, por que o invejoso não pode alcançar? Porque a pessoa que tem inveja, ela nunca vai deixar de ter inveja, e não existe limite para isso. Então, tá bom, eu consegui alcançar, comprei o carro igual, invejei o carro do meu irmão e comprei um carro igual. Mas aquele carro não vai satisfazer. Daqui a pouco, o outro irmão comprou um carro melhor. Ah, mas então eu quero o outro carro agora. Não quero mais aquele. Então, é algo que não tem limite, não é verdade? Então, você cobiça e você não pode alcançar, porque a gente não pode ter e não pode ser o que o outro é. Né? Cada um de nós é uma pessoa singular, tem seu modo de ser e de fazer as coisas. Terceiro tipo que nós podemos pensar um pouco. E outra coisa, não tem só esses tipos que eu vou falar, não. Tem muitos outros tipos. Eu selecionei, talvez, os que são mais comuns, que a gente, talvez, conviva mais. Né? Pessoas competitivas e gananciosas. Essas pessoas, elas traçam alvos e, para alcançá-los, elas fazem qualquer negócio. Passam por cima de sentimentos, valores éticos, morais, mentem, enganam, matam e não se importam muito com as necessidades do que está ao seu lado, ao seu redor. Em que sentido?
elas têm uma gana tão grande para conseguir, a competição é tão grande para conseguir coisas e a ganância é tão grande que, assim, elas não se importam muito com os sentimentos. Então, é muito comum você conviver com uma pessoa que é muito competitiva, ela não vai se importar a mínima para as suas necessidades. Ah, mas como assim? Não, mas eu estou muito sozinho. Ah, mas você está só. Qual o problema de ficar sozinho? Eu tenho coisa para fazer. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conquistar. Né? Então, assim, é algo também que não tem limite. Percebe que esses comportamentos, todos eles, a gente lida com a questão do limite. Assim, não existe limite. Por isso que não existe também a satisfação. Né? Então, essas pessoas também, elas são tão competitivas e são tão assim que elas desmotivam quem está ao lado. Porque, assim, não, eu vou fazer, e vamos fazer mais, e vamos de novo, e mais uma vez, e mais isso, e mais aquilo. As pessoas que estão convivendo com ela chegam à seguinte conclusão: bom, eu não consigo acompanhar. Né? E aí as pessoas ficam desmotivadas, muitas vezes, de trabalharem com essas pessoas ou de conviverem com essas pessoas. Todos esses comportamentos, uma das grandes, das piores causas, é justamente o afastamento das pessoas. Todos eles afastam as pessoas. Né? Você convive com as pessoas assim, e chega uma hora que você desiste de conviver com essas pessoas e se afasta dessas pessoas. Né? As pessoas que convivem com as que competem, quem trabalha em empresas vive muito essa realidade, né? Principalmente porque, como as pessoas elas não respeitam os limites éticos e morais, a gente sabe que dentro de empresas, principalmente, tem muita competição desleal, né? Desleal. Então, é muito difícil conviver com essas pessoas. Provérbios 15, 16... diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Por quê? A inquietação vai estar sempre presente. Né? Se não tem limite, não existe satisfação, então a pessoa vai estar sempre inquieta, porque ela vai estar sempre buscando mais, fazer melhor do que o outro. Ah, ele criou isso. Ah, eu vou criar um melhor. Ah, nossa, descobriu tal coisa. Ah, eu vou descobrir melhor. Eu vou descobrir outro que é muito melhor que esse e vai superar. Né? Então, é algo que também não tem limite. Provérbios 14, 12 também fala sobre isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não é preciso a gente dizer que dentro das corporações, né, principalmente, a gente tem um grande número de pessoas adoecidas, de pessoas que morrem cedo, né, por doenças cardíacas e outras coisas, muitas vezes por conta desse estilo de vida. Né, por conta desse estilo de vida. E ainda tem Provérbios 13, 25... O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Aquilo que nós falamos. Nunca se satisfaz. Sempre terá necessidade. Né? Outro tipo de pessoas são as pessoas controladoras e manipuladoras. É um outro tipo de pessoa tóxica. São pessoas que, para se manterem seguras ou por outros motivos, para aparecer, para receber elogios, para receber glórias, querem controlar tudo e todos à sua volta para garantir seus objetivos. São muito egoístas, para isso elas manipulam as pessoas, às vezes, com chantagens, sempre procurando garantir o seu próprio bem-estar. Tolhem a liberdade dos outros e costumam ser muito ciumentas. Né? É muito difícil você viver com alguém que é controlador, porque o controlador, ao extremo, todos nós temos uma certa tendência de querer controlar as situações, porque isso nos dá segurança. Né?
Claro, eu gostaria muito de saber o que vai acontecer amanhã, daí eu ficaria muito mais tranquila, né? Eu ia dar um jeito, eu ia tal. E a gente vai aprendendo com a vida, né? Quem aprende fica melhor, né? De que não existe controle. A Bíblia fala disso o tempo todo, né? Nós não controlamos nada, né? E as pessoas, quando são extremamente controladoras, elas querem controlar o jeito do outro, o jeito do outro falar, do outro se vestir, o que o outro vai fazer, o que o outro vai estudar, o que o outro tem que fazer hoje, amanhã, depois. Isso é um desgaste muito grande para quem faz, para o controlador, né? Mas também para as pessoas que convivem com eles. E, muitas vezes, a pessoa, para conseguir controlar, ela manipula, ela cria situações para que as coisas aconteçam do jeito dela. Então, ela vai dar a volta, dá a volta, dá a volta, até que a coisa saia daquele jeito que ela gostaria que fosse, né? Fazem chantagem. Você não pode fazer isso, porque isso vai me fazer sofrer. Como que você vai sair de perto de mim? Como assim? Você vai mudar para outro lugar? Ou então, nossa, você vai sair de carro, ou vai sair agora, ou vai sair depois? Jovens, não se animem, não, que eu não estou falando que os pais não têm que botar ordem na casa aí, não. Hein? Tá, eu estou só falando do extremo, tá? Do extremo do controle. Antes que alguém interprete mal, né, Luzia? Olha lá, Luzia já... Ó, tá vendo? Então, é assim... Os pais, logicamente, precisam cuidar dos filhos, claro. Mas a gente está falando do controle ao extremo, do pai querer escolher o que o filho vai ser quando crescer. Tem alguns que querem já controlar desde que o filho nasce, né? Não, nasceu, eu já vou matricular na faculdade de medicina, vai fazer medicina quando crescer, né? Então, esse é o tipo de controle excessivo. E as pessoas controladoras, elas também sufocam as pessoas que vivem ao seu redor, né? As manipuladoras, elas têm que mentir para poder conseguir aquilo que elas querem, têm que dar os seus jeitos. Então, assim, é muito difícil também conviver, principalmente porque elas tornam a liberdade das pessoas que estão à sua volta. E, muitas vezes, as pessoas que vivem com o controlador, ele passa a ter comportamentos, às vezes, não muito adequados, como, por exemplo, o comportamento da mentira. Então, eu não posso falar a verdade porque a pessoa não vai aceitar. Então, eu vou mentir para satisfazer aquela pessoa que tem o controle. Então, assim, é muito difícil viver com isso. Provérbios 26 e 23, nós temos um texto aqui. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas o seu interior encobre o engano. Ou seja, as pessoas que são dissimuladas, né? Que a gente não conhece, não sabe exatamente aquilo que a pessoa pensa e o que a pessoa é. As pessoas maledicentes ou fofoqueiras. São pessoas que se alimentam das conversas dos outros, da vida dos outros, das coisas dos outros, né? Tem prazer em gastar seu tempo falando e observando os outros, né? E como se não bastasse observar, elas falam dos outros. Podem ser coisas que têm fundo de verdade, nem por isso deixa de ser fofoca, e podem ser coisas também, muitas vezes, inventadas. Hoje nós temos, assim, está na moda a fake news, né? A palavra da moda é a coisa da moda. E o que é fake news, na verdade? Fake news é fofoca, né? E isso, dentro dos relacionamentos, estraga o relacionamento. Porque, se você vai e fala de alguém, você causa intriga, você causa mal-estar. Quantas famílias que você conhece, eu conheço,
que às vezes tem problemas seríssimos de relacionamento por conta de fofocas, por conta de intrigas que foram feitas por pessoas da própria família, né? Então, é algo muito ruim. Sempre existiu, infelizmente, sempre existirá, mas nós temos que aprender e tentar não ser assim, não fazer essas coisas, né? Porque o que a gente quer com isso é dizer, olha, isso não é bom, isso faz mal, isso é tóxico, envenena. Isso envenena. Esses comportamentos envenenam os relacionamentos. Então, nós precisamos melhorar e não reproduzir essas coisas, né? Provérbios 11, 13. Aliás, sobre isso, tem muitos provérbios. Não sei porquê, né? Mas tem bastante provérbios sobre isso. Pode procurar lá que vocês vão achar. Provérbios 11, 13, diz assim, ó: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os melhores amigos. Olha que interessante que ele diz em Provérbios. O difamador, o fofoqueiro, pode separar os melhores amigos. Então, é algo que causa muita dor e muito sofrimento nos relacionamentos. Mas ainda Tiago, capítulo 4, 11 e 12, e todo mundo sabe que Tiago fala sobre a língua, né? Tiago, capítulo 4, 11 e 12, diz assim, ó, irmãos, e ele está falando para a igreja, hein? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Ei agora que vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Não, peraí, onde que eu fui? 11 e 12, isso, só isso mesmo, 11 e 12. Tiago está falando sobre o falar mal e o poder que isso tem de destruição sobre a vida das pessoas. É outro texto que eu vou ler depois, que fala mais alguma coisa sobre isso. E, por último, penúltimo, nós temos as pessoas que são vítimas e queixosas. São aquelas pessoas que estão sempre reclamando, sempre se fazendo de vítimas, de coitadinhas, e nunca assumem a sua própria responsabilidade. É sempre a culpa do outro. Aconteceu isso comigo. O que eu tenho que ver com isso? Nada, foi o outro que fez. Ou então elas se queixam de tudo e reclamam de tudo, né? Nunca está bom, nunca está bem, está sempre com problema, está sempre com dificuldade. E isso, principalmente, eu acho que é importante, que é sempre não se responsabilizar. Nós somos responsáveis pela nossa vida, tudo de bom ou de ruim. Nós não podemos evitar determinadas situações e muitas vezes não provocamos coisas que acontecem conosco, mas nós temos o poder de decidir o que nós vamos fazer com cada uma dessas coisas que nos acontecem. Principalmente quando nós tomamos conhecimento delas. Então, nós não podemos viver a vida inteira nos queixando e achando que sempre o outro é culpado de tudo que nos acontece. As pessoas queixosas estão sempre reclamando, né, se fazendo de vítimas, e quando alguém faz alguma coisa que elas não querem, elas culpam o outro pelo seu sofrimento. Ah, então você fez, você foi, você me deixou, você é culpado pelo meu grande sofrimento. Vou sofrer a vida inteira e você é o culpado do meu sofrimento. Né? Então, são as pessoas que se fazem de vítima a vida inteira e se queixam a vida inteira. Vamos ver o que diz aqui Provérbios 17.
17, 22. Provérbios 17, 22. Diz assim, ó, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. É tão sério isso que significa que a pessoa perde completamente a sua vitalidade, né? Porque ela passa a ser uma pessoa que só tem coisas ruins. E não preciso nem dizer que isso afasta as pessoas, porque as pessoas não suportam tanta queixa e tanto sofrimento e as pessoas se afastam, né? Como uma forma de se defender daquilo, porque realmente é insuportável conviver com alguém que é queixoso e se faz de vítima o tempo todo. Temos uma amiga aqui na igreja que fala que o brasileiro gosta de ser vítima, né? Nós, brasileiros, culturalmente, já somos meio chegados a ser vítimas. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. O último comportamento que eu gostaria de compartilhar com vocês são os críticos excessivos. São aquelas pessoas que são extremamente críticas, elas nunca estão satisfeitas com os que os outros fazem, ou como os outros são, e isso porque elas não estão satisfeitas consigo mesmas. Às vezes são muito exigentes consigo mesmas, e aí elas nunca se satisfazem com as coisas que elas fazem e com a forma como elas são, elas projetam isso nas outras pessoas. Elas passam a ser extremamente críticas com o outro, né? Nada do que o outro faz é bom, nada do que o outro faz está bom, o jeito como o outro vive também não é o melhor. E aí elas criticam muito as pessoas. E a crítica excessiva, ela primeiro torna a pessoa que é crítica muito chata, né? Porque, imagine, você já sabe, quando você encostar na pessoa, que você vai ouvir alguma coisa sobre algo que a pessoa vai dizer, não é isso, não sabe fazer, não é bom, você viu? E isso torna a pessoa. Chega uma hora que você fala, não vou encostar na pessoa porque eu não quero ouvir, né? Então, você se afasta, isso também afasta as pessoas. E a outra coisa, esse tipo de pessoa causa falta de motivação naquele com quem convive. Porque, assim, você nunca chega num objetivo. Assim, você que convive com a pessoa, você nunca é o suficiente para ela. Tudo que você faz nunca é suficiente. Então, chega uma hora que você também fica desmotivado. Fala, então, não vou fazer mais nada, né? Se eu faço, não está bom. Se eu não faço, não está bom, né? Então, eu não vou fazer. Isso é desmotivador para quem convive. Gera também baixa autoestima nas pessoas que convivem com essas pessoas e também insegurança, né? Porque daí a pessoa fica sem saber direito o que fazer, com medo de ser criticada. Então, a crítica em excesso, ela também é algo tóxico, é algo que contamina as pessoas que estão à volta. Provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E aí, sim, Tiago, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, Tiago 3, verso 5 e 6. Tiago 3, 5 e 6, diz assim, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, às vezes, nós matamos as pessoas com a nossa língua, né? Com excesso de críticas, né? Isso pode ser realmente algo que
faz muito mal e, como nós vimos aqui no texto bíblico, não é de Deus, né? Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer que nós sejamos. Eu quero ler ainda, só para a gente encerrar essa parte do tóxico, a outra parte é um pouquinho mais rápida, eu queria ler quero ler Provérbios 6. Provérbios 6, de 16 a 19. Diz assim, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, assim, os nossos comportamentos, eles afetam muito os nossos relacionamentos. Então, nós precisamos nos cuidar para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, né? Porque se a pessoa pudesse viver como uma planta ali isolada, olha, só ninguém põe a mão e tudo bem. Mas não é assim que acontece, né? Nós não vivemos assim. Então, nós precisamos viver com as pessoas de maneira que nós lhe façamos bem, né? E não o mal. Eu vou só levantar aqui algumas questões, eu quero que vocês respondam. Alguns exemplos da Bíblia, eu vou falar só o que é, e vocês vão me falar que comportamento vocês identificam. A gente pode falar mal deles aqui agora, não é falar mal, a gente está só constatando aqui, porque, né, nós não estamos relacionando com eles. Vão servir de exemplo para nós. Então, eu gostaria de levantar alguns nomes, vocês me falem aí, o que vocês acham? O que vocês identificam aí desses comportamentos que nós falamos? O primeiro é o casal Sansão e Dalila. Hã? Controlador. Quem que era controlador? Dalila. Quem mais? Narcísico. Quem? Sansão, você acha que ele era? Quem mais? Manipuladora. Dalila. Manipuladora, extremamente manipuladora, né? A gente viu, né, pela história de Sansão e Dalila, isso mesmo. O que mais? Mais alguém quer arriscar aí Descobriu algum dos... Outra dupla. Caim e Abel. Isso é fácil, né? A gente sabe que a Bíblia relata, né, que Caim matou Abel por inveja, né? E não só a inveja das coisas, mas a inveja do relacionamento dele com Deus também, né? De Abel, né? Que Caim não tinha. Muito bem. Esaú, Jacó e Rebeca. Quem? Controlador? Controladora? Controlador? Esaú, Jacó e Rebeca. Esaú, você acha que ele era competitivo? Esaú. Quem mais? Jacó invejoso. Hã? Jacó invejoso. Você acha que o Jacó era invejoso? Muito mais. Que mais? Um compêndio. Todas as alternativas. E Rebeca? Controladora, manipuladora, né? Porque a gente estava conversando com o Sérgio sobre isso, aí falamos de Esaú e Jacó. Eu falei, esqueceu a Rebeca.
Porque assim, será que teria acontecido tudo isso, tudo aquilo que aconteceu, se a Rebeca não tivesse armado tudo e tal? Então, realmente é um exemplo, né, de como você pode manipular situações e o que é interessante, o quanto isso repercute nos relacionamentos e no futuro das pessoas, né? A gente vê depois o desfecho da vida deles, né, da família toda. Jacó de novo, e Labão. Ó, chega lá na frente, Jacó encontra Labão, sogro. Labão? Quem mais? Manipulador, né? Ele criou uma situação, depois ele mudou a situação, depois ele criou outra situação, né? Invejoso também. Quando ele viu lá o rebanho do Jacó, né, crescendo, ele queria para ele também, né? Jezabel e Acabe. Todas as alternativas para Jezabel. Todas as alternativas certas para Jezabel, né? Mas tem duas mulheres no Novo Testamento, Evódica e Sintique, no livro de Filipenses. Quem conhece essa história? Fala muito pouco sobre elas, né? Não se sabe exatamente o que estava acontecendo, mas eu imagino que era uma fofoca rolando assim, muito grande. E a coisa ficou tão feia, o conflito ficou tão grande, tão feio, que Paulo, quando escreve a carta, pede para elas: ô, gente, se acalme aí, por favor, vocês estão causando aí na igreja, vocês duas, né? Estão causando na igreja aí. Então, assim, olha como que a questão do relacionamento pode ter um efeito tão nocivo para as pessoas, né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente pensa em relacionamento. Muito bem. Nós vamos agora falar rapidamente sobre relacionamentos saudáveis, que tem a ver com o que nós falamos. Quando é que o relacionamento fica tóxico? Quando alguém tóxico está se relacionando, está espalhando a sua toxicidade, certo? Está em plena ação, a toxicidade se espalha. Quando a gente fala assim, eu estou com intoxicação alimentar, o que significa isso? Você ingeriu alguma coisa que fez mal, certo? Então, no relacionamento é isso. Nós estamos convivendo com alguém que é assim, nós vamos absorver essas coisas e isso vai fazer mal para o relacionamento. Vamos pensar em algumas coisas que são importantes no relacionamento saudável. Primeira coisa, relacionamento precisa ter liberdade, né? As pessoas precisam ser livres dentro de um relacionamento. Relacionamento não é prisão, relacionamento não é você entregar a sua vida ao outro, para o outro controlar, para o outro fazer, para o outro decidir, né? Então, as pessoas precisam ter liberdade dentro dos relacionamentos. As pessoas têm espaço para serem o que elas são, como elas são. Aí você fala, mas ele é tóxico, ele tem espaço para ser assim no relacionamento? Tem que ter. Não significa que vai continuar assim. O outro vai dizer, você está fazendo mal, isso está acontecendo, a coisa está assim. Mas a pessoa precisa demonstrar aquilo que ela é, porque senão a gente vai dizer que ela é uma manipuladora. Se ela não está dizendo o que ela é, né? E muitas pessoas não podem ser o que elas são de verdade dentro dos relacionamentos, porque o outro não permite, né? Isso não é saudável, isso não faz bem para as pessoas. Com o tempo, isso vai fazendo muito mal para a pessoa e para o relacionamento. Onde as pessoas se sentem seguras e têm uma relação de confiança. Então, não pode ter a fofoca, não pode ter a maledicência, não pode ter a manipulação, por quê? As pessoas precisam se sentir seguras dentro dos seus relacionamentos, né?
ter segurança para fazer, para ser, né? Dentro do relacionamento. A outra coisa, esqueci de virar ali. Onde as pessoas têm trânsito livre, né? Onde elas podem ir e vir livremente, né? Tem muitos relacionamentos que as pessoas são aprisionadas, inclusive fisicamente. Então, assim, não, você não pode ir. Você não pode ir para esse lugar. Você não pode ir sem mim. Você não pode fazer sem mim. Você não pode... tem que ser sempre junto. Tem que estar... Então, assim, as pessoas precisam ser livres. Mesmo em grupos, isso acontece muito, sabia? Às vezes o grupo acha que todo mundo tem que sair sempre junto, que todo mundo tem que estar sempre junto. Se não chamou o amigo, o outro já fica de mal. Nossa, você foi e não me chamou. Como assim? Como que pode? Que negócio é esse? Gente, as pessoas são livres. Podem sair com quem elas quiserem, ir para onde elas quiserem, na hora que elas quiserem, né? Não pode haver esse tipo de coisa, porque isso aprisiona as pessoas. Livre para acreditarem no que elas querem, para votarem o que elas querem, né? Tal. Então, assim, é liberdade. Liberdade dentro do relacionamento, liberdade de ir e vir, de fazer, né? Isso é importante. Outra coisa, onde as pessoas se ajudam e não competem, né? Nos relacionamentos, as pessoas precisam se ajudar. Onde você sente que o outro tem prazer nas suas conquistas, né? Porque aquilo que eu falei, às vezes você não pode falar da sua conquista, porque você percebe que o outro, ele se sente meio incomodado porque você conquistou aquilo, né? Não é isso que tem que acontecer. Os relacionamentos, as pessoas precisam se ajudar. Vocês querem viver juntos? Nós escolhemos viver juntos, mesmo em comunidade. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de uma comunidade. A gente não escolheu viver aqui junto? Nós não escolhemos viver juntos nessa comunidade? Então, nós temos que viver como comunidade, com um relacionamento saudável. E num relacionamento saudável, mesmo que seja família, comunidade, grupo de amigos, escola, o ideal é que as pessoas se sintam, tenham confiança, se sintam livres e as pessoas se ajudem, né? E sintam prazer nas conquistas uns dos outros. Onde existe também uma atmosfera de leveza e bom humor, prazer e alegria. Relacionamento conjugal, eu sempre falo o seguinte: você quer um termômetro para medir se o relacionamento está bom? Vê se tem leveza, alegria e bom humor no relacionamento. Quando começa a acabar isso, é porque alguma coisa está pegando ali, está fazendo mal, não está bom, não está fluindo no relacionamento. E assim deve ser em todos os relacionamentos. As pessoas precisam sentir prazer em se relacionar, as pessoas precisam se sentir leves, não aquele peso, aquela coisa, aquela culpa, aquela coisa de eu não posso ser, não posso demonstrar, não posso, né? Querer porque incomoda o outro. Então, essas coisas são importantes. Olha só, leveza e humor, né? Prazer e alegria nos relacionamentos. Relacionamento saudável tem que ter essas coisas. Tem que acontecer essas coisas, né? Bom, como é que nós podemos, ou o que nós podemos fazer para conseguir essas coisas? Em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus. Vocês viram aqui que nós lemos vários textos, e foram só alguns, que falam a respeito disso. O relacionamento vai ser saudável quando ele é composto por pessoas que são saudáveis. Certo? O que torna um relacionamento saudável é que as pessoas sejam saudáveis. Então, as pessoas precisam buscar a saúde. Nós nos preocupamos muito com a nossa saúde física, mas nem sempre nos preocupamos com a nossa saúde mental. Nossa saúde espiritual, né? E é importante que nós busquemos a nossa saúde mental e espiritual. Palavra de Deus e recorrer aos instrumentos que Deus apresenta para nós. A igreja, a gente costuma dizer que a igreja, ou as igrejas locais, são comunidades terapêuticas. Por quê? Porque nas igrejas as pessoas se relacionam, elas conversam, elas têm ambientes propícios para conviver.
isso é o ideal, né? Isso que nós buscamos, isso que nós procuramos. Às vezes falhamos, né? Nem sempre é 100%, mas essa deve ser a nossa busca constante como igreja e como comunidade. Ter um ambiente que seja saudável para que as pessoas venham buscar essa saúde aqui conosco, né? Nesse mês, e buscar os instrumentos que Deus nos oferece. Nós temos terapias hoje, vários tipos de terapia que as pessoas podem procurar quando elas reconhecem que não estão bem. Ajudas nas suas comunidades, temos várias coisas que ajudam pessoas, grupos de apoio, grupos de ajuda. E esse mês nós estamos falando mais especificamente sobre o Celebrando a Recuperação, que é um programa que nós temos aqui na igreja, que eu não sei quantos de vocês sabem, mas ele é um programa que ele é mundial, ele não foi criado aqui, né? Ele foi criado nos Estados Unidos, ele já existe em muitos países, não sei nem quantos, mas sabe, Valcimar, quantos mais ou menos? Quanto? Uns 35 mil grupos de celebrando espalhados no mundo. Ou seja, é algo que realmente é bom e que ajuda as pessoas de fato, né? E a nossa igreja oferece isso. E aí, às vezes, você fala assim, não, eu não vou porque eu sou louco. A mesma coisa que as pessoas falam para não fazer terapia, né? Eu não vou fazer, eu não sou louco. Né? Mas a terapia não é para louco. Existe terapia para louco também. Mas não é para louco. A terapia é para todo mundo que, em algum momento, não está bem, não se sente bem e precisa da ajuda. Porque é muito difícil, às vezes, a gente resolver as coisas sozinhos. Deus nos deu uma comunidade, Deus nos deu irmãos, nós chamamos de irmãos, família, e família de Deus, para quê? Para que nós nos ajudemos uns aos outros, para que nós possamos cooperar. Esse final de semana a gente fez um passeio aí com algumas mulheres e fomos para um sítio aí maravilhoso. E, gente, que coisa boa, como faz bem para a alma. Como faz bem. A gente ficou uma noite, um dia e meio, acho, e assim, é como se a gente tivesse muito mais tempo. E eu estava conversando com alguém, falando, olha como isso faz bem. Por quê? Você se desliga das coisas e fica ali conversando sobre várias coisas. Fizemos várias atividades para que isso acontecesse, para que a gente tivesse comunhão. Então, busque ajuda. Não fique achando que você pode resolver tudo sozinho, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos princípios do Celebrando a Recuperação, que são muito interessantes, que tem a ver com a palavra de Deus, porque ele é todo feito seguindo princípios bíblicos, não tem nada de fora dos princípios bíblicos, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos princípios, são 8 princípios. Eu vou mostrar alguns que têm a ver com isso que a gente falou aqui. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso reconhecer que algo não está bem comigo, as coisas não estão saindo como eu gostaria, eu estou causando problemas para as pessoas que eu amo e são as mais atingidas, muitas vezes, pelos nossos problemas, né? E eu não busco ajuda. Então, primeira coisa, você não é Deus. Para que você melhore, você precisa da ajuda dele, em primeiro lugar, e das ferramentas que ele coloca à nossa disposição. Eu preciso, primeira coisa, reconhecer. Eu não estou bem. Eu estou doente. Quando você está com uma dor de cabeça enorme, você não fala, eu estou doente. Né? Quando você está com uma dor na coluna enorme, né? Eu estava conversando com o nosso irmão antes do culto, mas eu nunca senti nada, agora eu estou sentindo muita dor. Então, reconheço que agora eu estou doente. Eu estou com dor, uma dor que eu não sei de onde vem exatamente, e eu não sei como melhorar. O que você faz? Você vai para o médico. Por que nós temos tanta resistência de procurar ajuda quando é para a nossa saúde mental? Nós precisamos de ajuda. Nós não somos onipotentes, nós somos impotentes para resolver muitas das coisas.
da nossa vida. Então, nós precisamos de ajuda. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo. Primeiro, eu reconheço, eu digo, não, realmente eu estou fazendo isso. Realmente eu estou pisando na bola. Realmente eu estou agindo assim, isso não está bom. E confesso também a Deus e a alguém. Aqui está o princípio da terapia, do Celebrando a Recuperação e de outras ajudas que vocês podem procurar. O que Tiago fala? Tiago fala para a gente confessar os pecados uns aos outros. A expressão pecado ali é confessar as nossas falhas, confessar as nossas dificuldades, confessar, não é, eu pequei, então agora eu vou ter que falar. Não, as nossas dificuldades, né? Falar é terapêutico, falar cura. Aliás, esse é o princípio da psicanálise, a cura pela fala. Falar melhora. Você já viu o seu coração está apertado? Você está angustiado com alguma coisa, aí você encontra alguém e você pode conversar abertamente, que alívio que isso traz. Por isso que tem algumas pessoas que vão uma vez na terapia e nunca mais vão. Porque elas chegam lá, ficam 2 horas falando. Alivia pra caramba, aí não vai mais. Está errado, tá? Tem que voltar, tem que continuar indo. Mas alivia de fato, né? Melhora de fato, torna mais leve. Então, procurar ajuda, porque falar faz bem, né? O outro princípio, que é o princípio 5, diz assim, ó, peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Tiago diz assim, não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós estamos aqui semana após semana, em casa, nós lemos, ouvimos mensagem, coisas que nos desafiam a nos transformar, nos desafiam a mudar. E na segunda-feira, ou no dia seguinte, ou na hora seguinte, nós esquecemos aquilo que nós ouvimos, continuamos a fazer exatamente aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. Não acontece mudança. Porque só ouvir não faz a mudança. Eu preciso praticar. Eu preciso colocar aquilo. Eu sou uma pessoa que tem uma língua afiada, então a partir de amanhã eu vou tomar cuidado antes de falar. Eu preciso pensar no que eu causo no outro. Eu não posso sair por aí fazendo sem me importar no que eu estou causando. E as mudanças começam assim. Peraí, realmente eu estou causando. E aí você vai pedir ajuda de Deus, você vai pedir ajuda de outras pessoas para que você de fato mude. Sabe qual é o maior beneficiado em primeiro lugar? Você mesmo. Você mesmo. Mas, na sequência, as pessoas com quem você se relaciona também. E o princípio 6 fala explicitamente de relacionamentos. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. O que isso significa? Que nós precisamos perdoar as pessoas que, de alguma forma, fizeram que nós tenhamos, talvez, desenvolvido esse tipo de comportamento. Pode ser que tenha sido lá na infância, lá atrás, no seu passado, longe do seu pai, sua mãe, seus avós, né? Muitas pessoas têm problemas com os avós. E, assim, em algum momento da sua vida, se você descobre que foi isso que te causou mal, você precisa perdoar. Fala, mas eu vou perdoar quem já morreu? Sim, perdoa quem já morreu. Perdoa quem já morreu. Porque o perdão não é algo para o outro, o perdão é para você. Se você não perdoa, você está preso, você está amarrado àquela pessoa e àquele problema. Não pensa que é o outro que vai ficar sofrendo, quem sofre é você. Porque você é o prisioneiro. Você é o prisioneiro.
E aí não adianta entrar no lugar da vítima, como nós falamos do comportamento tóxico. Ah, eu sou assim porque é meu pai, eu sou assim porque é minha mãe, eu sou assim porque é minha avó. Então, você não descobriu? O que você vai fazer com isso agora? Você decide o que você vai fazer agora. O que passou, você não tem controle sobre isso, mas o de agora você tem como fazer mudar. Como fazer acontecer uma mudança para que você possa ser liberto e possa viver bem. Quando eles falam ali de falar para terceiro provocaria mais, é porque, assim, às vezes são coisas tão antigas que a outra pessoa nem sabe mais, nem lembra, e que se você for lá e for confessar, às vezes você vai causar um mal maior até, né? Não só para a pessoa, para você também. Então, precisa ter bom senso, óbvio, né? Claro. Mas é importante a questão do perdão, de você se libertar dessas coisas. Irmãos, ter tido infância difícil, problemas difíceis, não justifica você manter comportamentos que não são bons. Principalmente porque você não está fazendo mal só para você, você está fazendo mal para as outras pessoas que convivem com você. E, às vezes, as pessoas que você ama. Porque a gente tem a impressão que essa pessoa não ama ninguém, não, que ela tal. Mas, assim, às vezes as pessoas amam sim, e mesmo assim elas causam muito mal, né, para as pessoas que amam. Então, é muito importante a gente ter coragem para mudar. Coragem para fazer a coisa acontecer diferente. E é muito libertador pedir perdão. Muito libertador, né? Porque, como eu falei, quem fica preso é você, a outra pessoa. A outra pessoa, às vezes, nem se deu conta daquilo que ela causou e do que aconteceu, né? Ela está lá vivendo a vida dela como se você nem existisse, porque ela nem se lembra daquilo que ela causou. Você é que está preso a ela, vivendo numa situação que já foi, já passou, e que não vai trazer nada de bom para você no presente, né? Então, que nós tenhamos coragem para mudar. Vamos ler aqui, só para terminar, o Tiago, do texto que eu falei para vocês, Tiago 5. Tiago 5, verso 16, assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Está vendo? Olha que interessante. Vou ler de novo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, para que vocês sejam curados deste mal, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele fala de Elias, né? E no verso 19 diz assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro e do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse verso aqui eu acho muito interessante, porque não querendo jogar a culpa no outro ou jogar a terra para cima do outro, mas às vezes nós conhecemos sim pessoas que têm muitos problemas, que convivem conosco, né? E é importante que nós tentemos ajudar essas pessoas, que nós as tragamos para cá, para que elas possam ser ajudadas, né? Às vezes você tem que pegar na mão da pessoa e vir junto. Ela não vem sozinha, ela tem dificuldade, tem timidez, ela tem dificuldade de encarar a verdade. Não é fácil. A terapia, por que muita gente desiste de qualquer processo terapêutico? Porque é difícil. Vai doer, vai apertar, vai causar mal-estar, vai causar angústia, muitas vezes. Então, não é fácil. Mas a Bíblia está dizendo para a gente fazer isso porque tem cura. Então, nós precisamos obedecer à Bíblia, nós precisamos seguir, nós precisamos procurar, nós precisamos buscar para que a gente, de fato, usufrua
daquilo que Deus nos promete na sua palavra, que é uma vida abundante. Irmãos, nós já temos o principal, principalmente você que já aceitou a Cristo, você já tem a sua salvação, mas não para por aí. Lembra que nós ouvimos na conferência? O pastor falou assim, o pastor Lourenço, a pessoa se converteu faz 20 anos, e aí ela fica se gabando, eu já sou convertida há 20 anos, e o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Qual melhor você se tornou como pessoa, nos seus relacionamentos? Às vezes nada. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos salvos e para depois nós andarmos com Ele num relacionamento muito bom, alegria abundante, paz. É isso, para isso Deus nos chamou. Para que nós sejamos de fato felizes aqui com Ele, no relacionamento com Ele. E ser feliz não é ausência de problemas, todos nós já sabemos disso, né? Mas é estar sempre com Ele. Se nós estamos no mesmo lugar que Deus está, não tem como a gente ficar infeliz. Não tem como a gente ficar mal, né? Então é muito importante. Passamos pelos vales, mas passamos com Ele, né? Com Ele. Para terminar, eu quero só mostrar para vocês aqui, o que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu trouxe para vocês. Não desça a sepultura com pendências emocionais na sua vida. Tenha coragem de pedir perdão, tenha coragem de tratar relacionamentos machucados e feridas. Precisa ter coragem, mas é possível nós fazermos isso se nós de fato buscarmos em Deus e a ajuda que Ele nos oferece através de muitas ferramentas, tá bom? Estou especialmente falando sobre o Celebrando, porque é o mês do Celebrando. O programa é muito bom, está acontecendo aqui na igreja, a equipe se desdobra para trazem profissionais, trazem pessoas, todas as quintas-feiras, para ajudar os irmãos. Para ajudar os amigos, é aberto, não é só para a igreja, é para qualquer pessoa que quiser vir. Adultos, a gente ainda não tem para adolescentes, porque existe, né, o Celebrando para adolescentes, existe Celebrando para crianças, nós ainda não temos aqui, né, Francis? Ainda não temos aqui, mas vamos sonhar com isso para que um dia nós possamos ter também, né? Mas que Deus nos abençoe para que nós possamos sair daqui querendo melhorar. Todos nós temos alguma coisa que nós podemos melhorar. Então, vamos buscar isso, porque é isso que Deus quer para nós. Tá bom? Vamos ficar de pé? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos porque podemos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e nós sabemos que ela também é eficaz. Se nós buscarmos, ó Deus, se nós formos ao Teu encontro, se nós clamarmos, ó Deus, por sabedoria, por discernimento, nós sabemos que o Senhor vem ao nosso encontro, ó Deus. E não existe nada na nossa vida que não possa ser curado. Não existe nada, Senhor, de errado conosco que não possa ser consertado. Não existe nenhum relacionamento quebrado que o Senhor não possa restaurar. Nada, Senhor, é impossível se nós buscarmos a Tua vontade, se nós buscarmos a Tua palavra. Então, Senhor, nos ajuda para que nós possamos fazer isso. Nos ajuda para que nós possamos ser cada vez mais saudáveis, ó Deus, para que, através da nossa vida, do nosso testemunho, pessoas possam ser alcançadas. Quantas pessoas, ó Deus, nós vemos que estão sofrendo, ó Deus, emocionalmente. Quantos suicídios, ó Deus. Quantas pessoas com seus relacionamentos totalmente desfeitos, arrasados, ó Deus. Senhor, tem misericórdia e ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos ser instrumentos Teus para ajudar na cura dessas pessoas, Senhor. Mas começa em nós, ó Deus, que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser abertos e sensíveis, ó Deus, para ouvir a Tua voz e querer, Senhor, a Tua transformação nas nossas vidas.
Eu te rogo isso, Senhor, eu clamo por mim, pelos meus irmãos aqui, pelos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, em casa, que o Senhor trate, Senhor, conosco, e que nós possamos ser uma igreja cada vez mais viva, Senhor, e mais saudável, porque conhecemos a Tua palavra e queremos fazer a Tua vontade, ó Deus. Obrigada, Senhor, por essa manhã, obrigada por tudo, nós te louvamos, agradecemos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.